O tema da série que eu estou pregando é Cristianismo Simples, mas a mensagem de hoje é: está consumado. E nós vamos ler o versículo de João capítulo 19, versículo 30, que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Todos vocês já imaginaram o momento da crucificação, ou porque viram algum filme, ou porque já imaginaram por cenas que também viram. Este foi o momento mais extraordinário da história dos homens. Este não foi um momento de fracasso, mas um momento de vitória. Jesus estava ali não só recebendo uma dor física excruciante, uma dor moral, a dor da vergonha, uma dor espiritual do abandono do Pai, dos pecados dos homens sobre ele. Mas mesmo naquele momento tão terrível, não saiu da boca de Jesus uma palavra que não tivesse um significado. E ele, na verdade, fez 7 declarações muito importantes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para o ladrão que estava na cruz ao seu lado. Mulher, eis aí o teu filho, falando para Maria, sua mãe, em relação a João, o apóstolo que cuidaria dela. Meu Deus, por que me abandonaste? Para o Pai, porque de fato teve que ser rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Tenho sede. Naquele momento a sede de Cristo era maior do que uma sede física, era uma sede emocional e espiritual. A 6ª palavra foi: está consumado. E termina: em tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa, na verdade, esta afirmação de Jesus: está consumado? Para gente que não entende o significado da cruz, pode significar: acabou, né? Tem até o ditado que diz: na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Então, para as pessoas, a morte significa o fim, mas um fim de derrota, um fim de tristeza. Olha, acabou a minha vida, não dá mais tempo para fazer nada. Queridos, para Jesus, esta palavra significa algo completamente diferente. E eu quero começar afirmando para que vocês recebam com muita alegria e com júbilo, e cada explicação que eu der para vocês, eu quero uma salva de palmas para Jesus, porque a obra dele está consumada. Em primeiro lugar, esta é uma declaração de completude. Ele completou a obra que veio fazer. A verdade é que nós humanos deixamos esse mundo com muita coisa por fazer, por coisas incompletas. A pena cai da mão do escritor antes dele terminar o poema. O pincel cai da mão do pintor antes que ele termine o quadro. O cinzel cai da mão do escultor antes que ele termine a escultura. Negócios inacabados, obras inacabadas, projetos que não saem do papel, avós que morrem sem ver os seus netos nascerem, filhos que morrem em idade tenra antes de completarem uma história. Os homens muitas vezes são arrancados da vida antes que tenham completado a obra que sonhavam e que poderiam fazer. Mas Jesus não. Ele veio e ele completou tudo o que ele veio fazer. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: graças a Deus que ele foi até o fim. Amém? Jesus completou toda a obra de Deus aqui na terra. E eu quero fazer algumas menções aqui. Ele completou a obra da criação, ele é o Criador. Nós sabemos que o livro de Colossenses diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Ele completou a obra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Diga assim: acabado. Mas no Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 5 a 7, a Bíblia diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E lá nos versos 5 a 7 diz: e aquele que está sentado no trono disse, diga Jesus, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, diga acabado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim, diga acabado. Ele começou e ele vai terminar. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aplauda mais. Está acabado, está consumado. Ele terminou também a sua redenção. João 19:30, o texto que lemos diz: quando pois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A redenção, a palavra redenção significa libertação mediante um preço pago. Alguém que quisesse libertar alguém ia no mercado de escravos, ia lá, via um escravo e ele desejava comprá-lo, e ele pagava o preço, e aquele escravo então era dele. Mas ao invés de torná-lo um escravo, ele o libertava. Ele dizia: eu o comprei para deixá-lo livre. Este é o termo para a redenção. Naquele momento em que Jesus completou a obra, você e eu nos tornamos livres para fazer a vontade do Pai. O que foi que Jesus completou na cruz? Jesus completou todos os requisitos da lei. É por isso que a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Jesus completou tudo que a lei exigia. E ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Mas uma vez que ela é cumprida, já não é necessário que nós a cumpramos, porque ele cumpriu. E a palavra de Deus diz que quando alguém falha na lei uma vez, é condenado por inteiro. Por isso nenhum de nós comparecerá diante de Deus na sua própria justiça, porque um pecado é suficiente para tirar o homem da presença de Deus. Mas Jesus cumpriu a lei. Lá em Colossenses 2, 14 a 17, a Bíblia diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças da lei, 613 mandamentos, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, diga inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, leis, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todas as leis cerimoniais, todas as festas judaicas, os shabats, eram sombra de Jesus. Ele é tudo isso. Quando nós celebramos as festas judaicas, não é porque nós precisamos, é porque elas apontam para aquilo que Jesus é. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso pão sem fermento, o pão ázimo que foi enterrado. Jesus é a primícia que ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o nosso Pentecostes, porque ele veio na forma do Espírito Santo. Jesus é aquele que virá e voltará na festa de trombetas. Jesus é aquele que há de julgar as nações, que representa o dia do Yom Kippur. E Jesus é aquele que governará sobre toda a terra com cetro de ferro no milênio, que representa a festa dos tabernáculos.
Nós não estamos presos a isto. Nós nos lembramos destas coisas, porque elas ensinam o que Jesus fez. Os judeus, quando celebravam as festas, eles celebravam sem saber que estavam profetizando para o futuro. Nós, quando celebramos as festas, nós celebramos aquilo que Ele já realizou. Amém? Não há mais necessidade de cumprimento destas coisas que eram somente sombra daquilo que Jesus fez. Jesus completou todos os sacrifícios da lei. Todos os sacrifícios de animais, de derramamento de sangue, apontavam para um sacrifício supremo, perfeito, definitivo. Hebreus capítulo 10, versos 11 e 12 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Queridos, pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir ao Senhor? Estar à destra significa um lugar de autoridade. Assentar-se fala de descanso, porque completou a obra. Jesus já cumpriu a obra, meu querido. Não tente merecer a salvação ou ganhar a sua salvação, porque ela já foi paga. E o preço foi alto. Você só tem que recebê-la e crer nela e se valer dos seus privilégios e dos seus benefícios. Amém? Ele completou todo o sofrimento requerido para pagar pelos nossos pecados. 1 João 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, diga: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de animais, o máximo que podia fazer era cobrir os pecados. O sangue de Jesus limpa os pecados. É por isso que a gente pode cantar aquele hino, né? Que no meu tempo, quando eu me converti, a gente cantava: alvos como a neve, mais que a neve. Oh, aleluia, tem bastante batista aqui, hein? Oh, glória a Deus. Diga assim: eu estou purificado. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, e deles não se lembra, porque Jesus completou a obra. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você não sei porque você está triste, porque você não devia ficar triste. Mas sabe que Jesus completou, e completou da maneira correta. A gente vive num tempo da ética do pragmatismo. O camarada quer completar e faz qualquer coisa que for necessária para completar. Não importa os meios. Mas, querido, eu quero que você saiba que nada disso vai ficar impune. Agora, Jesus não. Ele completou da maneira certa. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: eu cumpri todos os requisitos. Nunca pecou, nunca desobedeceu, nunca traiu, nunca passou ninguém para trás. E ainda assim, recebeu sobre si as nossas culpas. Mas essa também é uma declaração de conquista. Talvez você imagine na cena, porque quando você estuda, e eu já tive a oportunidade de fazer estudos a respeito da crucificação, até o Carlos me mandou uma vez uma pregação de um amigo dele que é médico, maravilhosa. Jesus, quando estava morrendo, irmãos, ele estava perdendo o fôlego, porque a dor extraordinária que ele sentia fazia com que ele tentasse
levantar para poder respirar, porque o peso ia caindo sobre ele. Ele começou a ter problemas de hemorragia interna, ele começou a ter problema de falta de respiração. Então naquele momento que ele estava para dar o último suspiro, ele disse: está consumado. Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia faz menção de que ele não gemeu, ele bradou. Ele não disse está consumado, ele disse está consumado. Ele bradou com grande voz. Olha o que Mateus 27:50 diz. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ele merece toda a honra e toda a glória. Mateus 27:50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz. No grego a palavra usada aqui é mega. Era um megafone, porque voz é fone. Fone, com grande voz, é com megafone. Ele clamou: está consumado. Marcos 15:37 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Lucas 23:46 diz: Jesus clamou em megafone, em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Não foi um gemido de derrota, foi um brado de vitória. Autossuficiente para que até que o inferno, nos seus recônditos mais profundos, pudesse ouvir. Os demônios estavam ali certamente celebrando, achando que tinham vencido. Mas quando ouviram aquela voz, eles estremeceram. Está consumado. Deus está dizendo para você: para de viver um evangelho derrotista, porque está consumado. Aquele que começou uma boa obra na sua vida vai terminar até o dia de Cristo. Está consumado. Amém, igreja? A promessa do jardim do Éden foi cumprida. Gênesis 3:15 diz assim: aqui é um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus faz a primeira profecia da redenção. Gênesis 3:15: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, Eva e os seus descendentes, né? Entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente da mulher, que somos nós, e Jesus em primeiro lugar. Este, o seu descendente Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diga: a ferida no calcanhar de Jesus é a cruz. A ferida na cabeça da serpente é a vitória. Amém? Amém, irmãos? E é interessante porque o Velho Testamento tem muitas histórias que apontam para esse momento. Vocês sabem que quando Davi matou Golias e cortou a cabeça de Golias, ele foi para um lugar em Jerusalém que muitos afirmam ser o Gólgota. Gólgota significa o lugar da cabeça. Mas Davi chamou aquele lugar onde ele enterrou a cabeça de Golias de Golgoliá. O Golgoliá é o Gólgota, porque quando Davi corta a cabeça de Golias e leva para Jerusalém, ele está ali como antecessor de Cristo, dizendo: eu matei esse gigante, mas o meu descendente matará o maior de todos os gigantes. Aquele que vem para nos intimidar, aquele que vem para nos envergonhar, ele já venceu. Satanás e os demônios foram derrotados no Calvário. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Quem está com dívida aqui? Levanta a mão. A pessoa levanta assim, né? E o medo, né? Pode levantar, meu irmão. Eu vou perguntar: quem aqui não tem nenhuma dívida? Olha, são poucos. Mas já pensou se alguém chegasse para você e falasse assim: está com dívida? Tá não.
está pago, está cancelado. E a Bíblia diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que estava contra você. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É um brado de vitória a despeito do clamor da multidão, porque o texto nos mostra que a multidão gritava zombando dele: és o Filho de Deus, desce daí. Coitado, está esperando em Elias. Zombando e gritando, uma turba falando, mas uma voz sobressaiu as outras. Era a voz do Filho de Deus, declarando: está consumado. Então quando o diabo vier te acusar, você declara: está consumado. Quando alguém te acusar, você diz: está consumado. Ele tinha milhares de anjos à sua disposição. Isso é o mais lindo de tudo, irmãos, porque ele podia ter descido daquela cruz. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Mas como assim, pastor? Ele estava cravado, pés e mãos. Ué, ele não podia ordenar um terremoto? Podia ou não podia? Ué, ele não parou o mar, não parou o vento? Os discípulos não disseram: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Ele podia dizer: terremoto. Tremia tudo, caía da cruz. Mas ele estava com os cravos, ia ficar todo ferido. Ele não curou os outros? Podia curar a si mesmo. Ele não desceu porque ele quis cumprir a sua missão até o fim. Foi por causa da sua morte que nós pudemos viver. Amém, irmãos? Está consumado. Quando ele estava no Getsêmani, chegaram os soldados. Primeiro perguntaram sobre Jesus: onde que está o Nazareno? Ele disse: sou eu. Quando ele falou sou eu, pá, todo mundo caiu. Antes de mais nada, ele estava querendo dizer, porque o que ele falou, quando ele falou sou eu, na verdade ele estava dizendo Yahweh, o eu sou. E eles caíram em terra. Aí se levantaram e se recompuseram. Pedro tira a mão da espada e passa na orelha de Malco, corta a orelha. Jesus pega a orelha que estava no chão, cola de novo nele e diz: Pedro, quem vive pela espada vai morrer por ela. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. E ele foi para a cruz. Qualquer hora que ele quisesse, ele teria desistido e poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Porque se ele não fizesse, nós estávamos perdidos. Porque ele permaneceu na cruz, irmãos, e completou a obra e disse: está consumado. Nós estamos aqui hoje. E quando ele repreende a Pedro, ele diz: você acha que eu não podia pedir ao meu pai que mandasse 12 legiões de anjos? Querido, uma legião de anjos é de 3 a 6 mil. Então vai por baixo. Jesus está dizendo: se eu pedir agora, se eu estalar o dedo agora, 50 mil anjos estão à minha disposição. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho que enfrentar isso sozinho. Jesus permaneceu na cruz. E hoje Ele tem poder para te salvar. Escuta o que eu estou te dizendo. Ele não se livrou da morte, mas tem poder para te livrar da morte. Ele recebeu a culpa e tem poder de te livrar da culpa. Por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, e são muitos os pecados, superabundou a graça. Hoje você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu creio no teu sacrifício, e ser beneficiado com o seu perdão. Amém? Em terceiro lugar, esta palavra é uma palavra de conforto.
No grego, esta palavra é tetelestai. Tetelestai, diga tetelestai. Mais uma vez, diga tetelestai. Tetelestai. O que é tetelestai, irmãos? É consumado, a tradução no português. Mas essa palavra é uma palavra técnica. Esta é a palavra que diz respeito ao documento de quitação de dívida. Naquele tempo, quando você ia ao cartório, porque já tinha cartório, já tinha documentos de dívida, e você pagava a sua dívida, você recebia do cartório um documento, uma certidão negativa chamada tetelestai. Olhe para o teu irmão do lado e diga: Jesus já pagou a tua dívida. Aí você vai dizer: pastor, mas na terra ainda tenho a dívida. Mas querido, Ele pode te abençoar para você ter a sua dívida paga aqui também na terra. Porque Deus quer te abençoar, quer te libertar de toda a dívida. Porque quem tem dívida não está livre. E o Senhor quer que você creia nisso. Quantos creem que Jesus tem poder para perdoar as suas dívidas? E Ele tem poder para te dar capacidade para trabalhar, inteligência, pessoas para te ajudarem. E Ele quer que você viva livre, sem dívida. Então é uma palavra de grande consolo. De graça a dívida. De graça. É como se você um dia não tivesse como pagar alguém que te ama muito, chegasse para o outro e dissesse: a dívida é minha. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer isso, óbvio que eu não vou citar o nome, mas a gente sempre recebe essa coisa de ser perdoado na dívida. Mais uma vez, tinham 2 irmãos na igreja que estavam brigando, porque um devia para o outro. Acontece que o camarada que devia já tinha feito tanto por mim, que eu fiz de tudo para resolver o problema. E o camarada que precisava receber, não tinha palavra. Eu chorei, eu falei de Jesus, eu fiz de tudo. E o camarada falou: não, ele tem que me pagar e ponto. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: essa dívida eu não tenho condição de pagar de uma vez, mas eu vou te pagar em 10 vezes. A partir de hoje, a dívida dele não é mais dele. Eu comprei a dívida, é minha. Aí ele falou: mas pastor, eu não posso aceitar que você fique devendo. Eu falei: não é que você vai aceitar, eu já comprei a dívida, é minha. Ou você aceita ou você perdoa. Ele falou: então perdoa. Aí eu cheguei para o irmão e falei assim: tua dívida está paga. Como? Eu comprei. Só que quando eu comprei a dívida, ele me perdoou, então está tudo perdoado. Glória a Deus. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Só que eu não tive que pagar a dívida. Jesus teve que ir até o fim e pagar. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: ele foi até o fim. Diga: está consumado. Então, em nome de Jesus, se o diabo está te acusando, diga: tá tetelestai. Se o diabo está te cobrando, diga: tetelestai. Está pago. Se Satanás está te oprimindo, diga: tetelestai. Está pago. Aplauda o Senhor. Jubile diante do Senhor. Está pago. Como é bom eu saber que quando eu chegar na presença de Deus, primeiro, queridos, que nós nunca vamos comparecer no juízo final, para sermos julgados para ser o inferno. Sabia disso? Porque Jesus disse: quem crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido, quando você chegar na presença de Jesus, aquele que estará lá para julgar todas as obras, ele não é um juiz para te salvar ou te condenar. Ele é o teu advogado, que vai retribuir segundo as tuas obras. É a questão do pódio. Hoje nós estamos fazendo o pódio aqui na igreja, né? Maravilhosa a ideia do pastor Zé Luiz. E todo mundo quer subir no pódio. Quantos aqui querem subir no pódio? Querido,
Quando a Bíblia fala que você vai receber a coroa da vida, essa coroa é aquela coroa de louros que o corredor da maratona recebia. Só quem cruzava a linha final podia receber. Não era uma coroa para perdedores e ganhadores, era uma coroa para vencedores. Porque está consumado quando você comparecer diante do Senhor. Mesmo a pessoa que teve uma vida bem meia boca, fez tudo da maneira errada, mas creu no Salvador, a Bíblia diz que vai chegar na presença de Deus, as obras vão ser queimadas e vai passar como pelo fogo, todavia o mesmo será salvo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua salvação foi de graça para você. Diga graça. Diga graça. Por isso que não há lugar para vaidade, irmãos. Nós somos pecadores. Lá no céu não vai ter ninguém batendo no peito. Olha o que eu fiz. Não, lá no céu vai todo mundo dizer: olha o que ele fez. Olha o que ele fez por mim. Olha esse pecado que ele perdoou. Olha o que ele fez pela minha vida. Tetelestai, está pago, está consumado. Amém, igreja? Que grande consolo, que grande consolo. Eu quero terminar essa palavra dizendo que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la, até a vinda de Cristo. E sabe, irmãos, hoje algumas pessoas começaram a vida cristã, através do batismo, testemunhando a sua fé, que morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele. Mas a nossa vida vai ter um fim aqui, mas esse fim não é o fim, é o começo, porque aquele que começou uma boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Isso significa que quando a minha vida na terra terminar, é o dia de Cristo para mim. É o dia que eu vou me encontrar com o Salvador. E Ele vai poder dizer: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glorifique ao Senhor. Primeiro se renda a Ele. Tire toda a vaidade, porque nós somos todos humanos, falhos, cheios de defeitos, de pecados, fracos. Muitas vezes prometemos e não conseguimos cumprir, mas quando Ele entra na nossa vida, aquele que começou uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito.